Pradinaparad, uma das causas principais de doenças mentais e físicas. Será que você está cometendo isso? O que será isso? Bora que nesse episódio eu vou te explicar e a gente vai ver se você está cometendo ou não este erro básico que causa tantos desequilíbrios e doenças para a Ayurveda. Mas você já sabe, tá no YouTube? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Tá no Spotify? Segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, vamos para a vinheta. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu já contei muitas vezes para você que quando a gente faz um tratamento no Ayurveda ou quando a gente quer evitar uma doença no Ayurveda, a gente vai lá nas causas do problema, não é verdade? Então, muita gente que acompanha o Ayurveda Brasil Podcast, que me acompanha lá no Instagram, sabe que eu sempre falo Nidana Parivardhana, ou seja, vamos remover a causa do problema. Quando a gente remove a causa do problema, a gente consegue uma vida mais equilibrada e, portanto, mais saudável. Agora, o Ayurveda coloca que existe uma questão aí que é muito comum para tanto inflamar vidas, né, no sentido de saúde, mente, corpo e emoções, quanto para avançar doenças. Ou seja, imagine que você está doente e que de repente aquilo só piora. Você faz tratamentos e só piora, só piora, só piora. Bom, acontece que esse termo, né, esse conceito de Pradinaparada, é muito importante, tanto para a gente evitar doenças físicas e mentais, quanto para a gente melhorar, para a gente tratar essas doenças, beleza? E o que é isso? Eu até conversei um pouco sobre isso no episódio passado, mas hoje eu vou explicar esse conceito sozinho aqui, porque ele é muito importante para a gente entender o Ayurveda e para a gente entender como é que funciona essa lógica do Ayurveda. Primeira coisa, quando a gente pensa nesse termo, é um termo que está sim relacionando o nosso intelecto, a nossa memória e a nossa determinação. Mas é mais do que isso. Quando a gente fala, por exemplo, de intelecto, o que significa? Para o Ayurveda, o intelecto ele não é só resultado do cérebro. Para o Ayurveda, o intelecto ele também é como é que este nosso cérebro se relaciona com os sentidos, com os nossos órgãos sensoriais. Vou dar um exemplo mais concreto sobre isso. Imagine que eu vejo um pedaço de corda num cantinho na casa. E antes de eu chegar um pouquinho mais perto, não preciso chegar pertíssimo, mas antes de eu chegar um pouco mais perto desse pedaço de corda, eu deduzo que é uma cobra. Uma cobra muito grande. Então eu faço um estardalhaço, eu saio correndo, eu fico desesperada. Ou seja, eu criei um estresse no meu corpo. E todo mundo sabe que o estresse ele jorra uma quantidade de hormônios no nosso corpo, que são os famosos hormônios do estresse. Bom, lá naquela época do Ayurveda a gente não tinha essa informação, mas a gente tinha a informação que era a seguinte: você está fazendo mau uso do seu intelecto. Você não está realmente utilizando os seus órgãos dos sentidos para favorecer aquilo que você está interpretando. Então, quando você viu o negócio enroladinho lá no canto da sua casa, você deduziu que era uma cobra, ao invés de conseguir, antes da dedução, observar realmente se era uma cobra. Então, eu cheguei um pouquinho mais perto, olhei, não, é apenas uma corda, tá tudo bem. Evitei um puta de um estresse, percebe? Só que, no geral, a Ayurveda vai dizer o seguinte: quando a gente tem uma vida muito desequilibrada, a gente não consegue fazer o bom uso dos órgãos dos sentidos. Então, se a gente usa muito os órgãos dos sentidos, um ou outro, ou usa pouco, esses sinais que a gente vai mandar para o cérebro, que é para interpretar o que está acontecendo aí no cotidiano, eles vão ficando cada vez mais prejudicados. Se esses sinais são cada vez mais prejudicados, cada vez menos
essa resposta intelectual, ela vai ser adequada, ela vai ser cada vez mais, aliás, desequilibrada. Então, a gente pode provocar aí tanto doenças psíquicas como doenças no corpo. E aí, quando a gente fala de doenças psíquicas, eu não estou falando eu não vou utilizar nomes de doenças especificamente, porque a gente sempre aqui a gente está focando nessa prevenção, em como que o Ayurveda em como que o Ayurveda pode ser utilizado para que a gente tenha uma saúde equilibrada a ponto de não desenvolver a doença. Isso é muito importante. Segunda coisa, eu não estou falando aqui de, mas eu nasci com tal coisa. Não é isso que eu estou tratando aqui nesse episódio de hoje. No episódio de hoje, a gente vai pensar, então, como é que esse conceito aí, ele está relacionado com o desenvolvimento de doenças psíquicas e físicas, tá? Então, essa questão do intelecto relacionado com órgãos dos sentidos é muito importante. E o mau uso dos órgãos dos sentidos, eles também está diretamente relacionado com o intelecto. Então é como se fosse duas faces de uma mesma moeda. Eu dei aqui um exemplo de como que o uso equivocado de um órgão dos sentidos afeta o meu intelecto, mas a gente também pode pensar no contrário. Então, por exemplo, se a gente utiliza muito um determinado órgão dos sentidos, como a gente faz hoje em dia, com a visão, por exemplo, ou com a audição, né, muita poluição visual e muita poluição sonora, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo esses órgãos do sentido se esgotarem, a ponto de vez em quando, a gente ficar literalmente fora do ar, não é verdade? Então, com a mente muito agitada, porque a gente recebeu muita informação visual e muita informação auditiva. Então, um monte de notícia, um monte de reportagem, um monte de barulho na rua, um monte de não sei o que lá. Esse movimento, esse excesso de coisas pode desequilibrar os meus doshas e vai desequilibrar os meus doshas se eu não penso em como mantê-los mais equilibrados, se eu não penso em como que eu compenso isso. O que significa que eu desenvolvo doenças físicas e também ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras doenças que a gente tem hoje, burnout e assim por diante. Ou seja, tem muita coisa que está relacionada, então, com esse mau uso dos órgãos dos sentidos e, portanto, um mau uso também do intelecto e do estilo de vida. Esse é um ponto. O segundo ponto está relacionado com esse controle das funções intelectuais. Então, eu dei aqui um exemplo da corda. Vamos continuar no nosso exemplo, né? Esse exemplo da corda. Eu deduzi que a corda era uma cobra. Deduzindo que a corda era uma cobra, então eu tive uma reação. Então, veja bem, eu não tive nenhum controle intelectual. Eu tive uma reação, eu deixei com que as emoções controlassem o meu intelecto. Isso é muito comum na nossa sociedade. E aí não relacionado à cobra, mas relacionado, por exemplo, ao trabalho. Quem não leva a emoção de um dia ruim de trabalho para casa? Um monte de gente leva. Então, assim, eu não tenho controle emocional. Se eu não tenho esse controle emocional, eu vou sim desequilibrar o meu corpo, eu vou sim gerar mais doenças. Por quê? Porque eu vou continuar. Olha só, a gente tem muito isso hoje, isso é muito presente na nossa vida. A gente passa por um monte de coisa maluca, um monte de correria, briga aqui, briga lá, fica com raiva, fala de um, fala do outro, quer matar todo mundo, fica estressada no trânsito e assim por diante. Chego no fim do dia, não faço absolutamente nada para mudar essa emoção, que é uma emoção que está pesada, que está me incomodando, que está horrível, que está gerando um desconforto, tanto na minha mente quanto no meu corpo físico. Não faço nada. Ligo a televisão no jornal e alimento mais essa emoção. Alimento mais essa raiva, alimento mais essa agitação. Então, o que a gente está fazendo? A gente não está criando mecanismos para controlar essa emoção. Então, aí a gente pode até pensar no yoga. O yoga ensina muitíssimo a gente e o yoga vai dizer isso com todas as palavras. Você não é o que você sente. Se você quer controlar as suas emoções,
você tem que aprender a ser observadora, observador dessas emoções. Enquanto você não desenvolver essa habilidade, são as suas emoções que te controlam. E aí aparece aqui como esse segundo ponto, então, que o Ayurveda coloca, que vai gerar doenças em você, quando as suas emoções controlam o seu intelecto e não o contrário. Ou seja, não é você que tá, opa, isso não é bem assim. Calma e vamos aqui, vamos por aqui, ó. Não. Fica toda aquela maluquice, aquela coisa louca, cheia de isso, daquilo, nanana. Sabe as famosas preocupações antecipadas? Isso é um grande exemplo, então, de quando as nossas emoções controlam o nosso intelecto. Tá aí um grande exemplo. Tá aí um grande exemplo de quando você não consegue ainda ser o observador dessas emoções ou a observadora dessas emoções e distanciá-las de você para você ter uma vida melhor. Perceba que eu não estou falando aqui de uma vida que é de mentira, de uma vida de, sei lá, monge no Himalaia, de yogini no Himalaia. Não estou falando disso. Estou falando de vida cotidiana, de vida possível e que tanto o yoga quanto a Ayurveda tem muitas técnicas para a gente utilizar para a gente saber, ou melhor, para a gente tomar a distância dos momentos estressantes e conseguir ter um equilíbrio na vida. Isso é ter equilíbrio. Ter equilíbrio não é ficar à margem de tudo dizendo, ai, não acontece nada, minha vida é perfeita, feliz e ótimo. Não é isso. É como é que você lida com, como é que o seu intelecto, os seus sentidos, as suas emoções lidam ali com o momento de estresse. Isso é muito legal do Ayurveda e do Yoga para o cotidiano, o Ayurveda e Yoga possível. Aliás, antes de eu entrar no terceiro ponto, se você quiser saber mais sobre isso, vai aqui embaixo que eu deixei um link sobre o programa Metamorfoses, que está muito legal. E o terceiro ponto eu vou falar agora. Esse terceiro ponto é bem legal e bem interessante a gente pensar. Pro Ayurveda, a gente nasce com muitas memórias inatas. A gente já tem uma memória aí quando a gente nasce. E essa memória, ela vai ela vai receber mais dados, vamos pensar assim nessa lógica, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai sendo educado pelos pais, pela mãe, pela tia, pela avó, por quem seja, conforme a gente vai recebendo educação escolar, educação da sociedade, então o tipo de programa, o tipo de lugar que você tem acesso e assim por diante, conforme a gente vai tendo experiências. Então a gente vai aumentando, portanto, essas memórias que a gente já carregava, né? Então, e aí a gente tem uma questão aqui que é bem pontual para o Ayurveda. Quando a gente tem experiências que a gente entende como agradáveis e boas, a gente consegue aumentar nossa coragem, aumentar nossa autoestima. Quando a gente tem um excesso de experiências ruins, de experiências que a gente percebe como desagradáveis, como sofrimento, como traumas e assim por diante, o que vai crescer na gente vai ser a experiência do medo e da baixa autoestima. Essa experiência do medo para o Ayurveda, ela aumenta a Vata Dosha no nosso corpo, ou seja, aquele dosha que é responsável pelo movimento. Aumentando o Vata Dosha no nosso corpo, porque nossa mente também fica mais rajásica, lembra daquela mente que é mais cheia, mais poluída, mais agitada? Então, quando isso acontece, quando esses desequilíbrios acontecem, a gente diminui a memória. Se a gente diminui a memória, a gente não vai utilizar as boas informações que a gente tem no nosso intelecto a favor da nossa saúde. E aí, a gente começa, portanto, a desenvolver doenças. E é muito interessante nessa parte aqui dos Samhitas, quando eles estão tratando disso, porque eles tratam aqui, o Ayurveda trata nessa parte, o desenvolvimento de doenças que fazem, olha só, as palavras que eles usam são mais ou menos assim, até anotei aqui para ficar mais fácil. Essa diminuição da memória vai levando a erros repetitivos em relação à sua saúde adequada e a uma recuperação adequada da sua saúde. O que isso significa? Significa que este adulto, ao longo de sua vida,
começa a agir com a maturidade de uma criança. Pausa aí um pouquinho. Como é que se a gente interpretar isso assim ao pé da letra, você fala assim, quê? Tá dizendo que o adulto vai agir com a maturidade de uma criança? Como assim? Horas bolas. O que ele está dizendo é o seguinte, as doenças que hoje a gente relaciona como doença senis, ou com a velhice, para ser mais explícita, elas podem ser evitadas para o Ayurveda se você fizer um bom uso do seu intelecto. Se você tiver esse intelecto diretamente em contato com a sua memória, com o seu estilo de vida, com a sua alimentação, favorecendo este estilo de vida e essa alimentação, para que lá na frente você evite qualquer desequilíbrio, seja ele físico, seja ele mental. Então, para o Ayurveda, sim, é possível a gente diminuir a possibilidade de doenças na velhice. É possível a gente diminuir a possibilidade de agir na velhice como uma criança, desde que a gente consiga manter essa saúde reequilibrada, vai equilibrando essa saúde ao longo dos anos, para manter o bom funcionamento do nosso intelecto e da nossa memória. O que é interessante? A gente não tem aqui a descrição, né, ao estudo e etc., nesse momento da história, de doenças como o Alzheimer, por exemplo, que é basicamente o que a gente pode, inclusive, pensar aqui. Como é que a gente estimula esse intelecto e essa memória? Como é que a gente mantém essa saúde tão ativa para que lá na frente a gente evita? Ah, mas significa então que a gente pode evitar seguramente? Seguramente a gente não pode nada, né? Mas dá para fazer um monte de coisa e contribuir sim com a nossa saúde lá na velhice. Isso é muito legal, gente, porque o que o Ayurveda está tratando aqui é que esse conceito que relaciona seu intelecto, a sua memória e a sua vontade de fazer as coisas boas para a sua saúde, para o seu corpo, para a sua mente, está diretamente relacionado com a promoção de saúde. E essa promoção de saúde, o Ayurveda não está tratando só do corpo físico, também está tratando da sua mente, do seu, e aqui mente, diretamente pensando aí mente como um sinônimo de cérebro, certo? Com a saúde cerebral. Existem rotinas, existe alimentação, existe condutas diárias que você pode sim fazer para evitar lá no futuro você ter, por exemplo, desenvolvimento dessas doenças psíquicas. Isso é muito poderoso e muito bonito. É garantia, Van? Aquilo que eu dizia, não é que é garantia, mas sim, as probabilidades vão lá embaixo. Por quê? Porque você alimenta o seu corpo, você alimenta o seu cérebro, você alimenta a sua vida com muita coisa nutritiva, com muita coisa que é fácil de digerir, com muita coisa boa. Você alimenta os seus sentidos com coisa boa. Você nutre os seus sentidos de saúde. Você nutre a sua alma de saúde, porque para o Ayurveda também está relacionado com esse contato com você mesmo, com isso que a gente chamaria de espiritualidade, não de religião, de espiritualidade, que é aumentar esse contato cada vez mais com esse eu que está aqui dentro do seu coraçãozinho, o olhinho fechado, respirar, se conectar com você mesma e assim por diante. Isso tudo é muito importante. Então, é sensacional, na verdade, essa causa de doenças, ela é muito importante e ela é importante para a gente olhar para ela e fazer uma reflexão mínima sobre como que está a nossa vida agora. Dá tempo, Van? Será que eu já estou aqui? Não sei, já tenho 50 anos, dá tempo. Sempre dá tempo. Sempre. Quando é que eu começo? Já. Começo como? Gradualmente. Sempre digo isso, né? Por que eu sempre digo isso? Porque quando você faz as coisas de forma gradual, você respeita o seu tempo, você não se estressa mais e mais ainda, você não toma como um tratamento. A grande questão, e aí isso é um ponto chave, é ao invés de você olhar para esses cuidados, para essa rotina diária como um tratamento, que pesa essa palavra tratamento, né? Parece que é uma coisa mais horrível do mundo. Você utiliza como pequenas mudanças que estão favorecendo a minha saúde e essas pequenas mudanças eu vou incorporando
e vou transformando elas em hábito. É muito potente isso e muito legal. E daqui a pouco, seu intelecto, a sua memória e a sua determinação estão caminhando ali, de mãozinhas dadas para a promoção da sua saúde. Beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!